Dia 9 de fevereiro de 2023 e começa a partir de agora mais uma edição do Panorama Energético aqui para você, do Sindicato dos Energéticos do Estado de São Paulo, Sinergia CUT, transmissão pelo Twitter e também pelo Facebook. E depois a edição será colocada na íntegra no YouTube do Sinergia CUT. E mais uma vez aqui conosco o Wilson Marques de Almeida. Muito boa tarde, Wilson. Boa tarde, Elias. Boa tarde, companheiradas, companheiras, companheiros que nos acompanham nesse panorama energético. Vamos passar mais uma tarde aqui falando sobre o setor energético. É sempre bom falar sobre o setor energético, recordar e prestar atenção no que está acontecendo. Ô Wilson, começando aqui, sobre até uma notícia aqui de um comentário do CEO da Greener, Márcio Takata. Ele falou que a criação da Secretaria Nacional de Transição Energética, o Ministério de Minas e Energia sinaliza um olhar específico para a descarbonização. A geração solar fotovoltaica tem papel fundamental nesse objetivo e a tendência é que continue atraindo investimentos. É o seguinte, Wilson, acho que isso pode ser estendido, dando começo de largada, é o seguinte, anteriormente, o Ministério de Minas e Energia sempre foi ocupado por titulares do Partido dos Trabalhadores, ou técnicos ligados à sigla. Agora não é assim. O Alexandre Silveira é do PSD. Será que dá para acreditar nesse conceito emitido por esse executivo diante dessa conjuntura política que se apresenta? Bem, Elias, estamos num processo de transição no setor energético, é verdade. Uma parte dessa transição nós fomos obrigados a acelerar por conta da estiagem que nós tivemos aí durante alguns anos, que esse ano, finalmente, os níveis dos reservatórios estão sendo recuperados, mas no período de muita estiagem, nós tivemos que buscar novas matrizes energéticas. A nossa matriz hidráulica é uma matriz, entre aspas, limpa, né? Porque, digo entre aspas, porque na geração da eletricidade ela é limpa, mas a construção das hidrelétricas ela traz muito impacto ao povo ribeirinho. Então, nós tivemos que passar por essa já transição energética. E é fato que o ministro foi nomeado dentro da discussão da composição do novo governo, né? Eu me recordo que nós passamos pelo setor elétrico, nós passamos por esse debate lá em 2003, quando o presidente Lula, na época, no primeiro mandato, assumiu, que o sistema elétrico ele ficou sob o controle do PMDB, do MDB, hoje, na época era PMDB. E hoje também estamos assistindo esse fato de buscar governabilidade. Porém, hoje, no dia de hoje, teve um movimento importante, fato que o ministro não veio do setor, mas foram nomeados hoje e apresentados pelo ministro os diretores de energia elétrica, gás e petróleo, e também uma nova secretaria que foi criada no Ministério de Minas e Energia, que é a Secretaria de Transição Energética. E nessa secretaria específica de transição energética, e aí algumas pessoas podem fazer leituras diferenciadas, eu não consegui ainda elaborar uma leitura completa, mas o Thiago Barral, que foi hoje nomeado para secretário de Transição Energética, ele era o presidente da empresa de planejamento energético no governo anterior. Mas isso não traz um demérito para o Thiago Barral,
porque o Thiago Barral ele trabalha, quadro da empresa de pesquisa energética desde o ano de 2007. A empresa de pesquisa energética foi constituída em 2004 pela Lei 10.848 sobre a gestão da então ministra, depois presidenta Dilma, e o Thiago vem lá da EP desde 2007. É um técnico já estudado, já fazia esse trabalho na empresa de planejamento energético, e eu vejo que a nomeação do Thiago, ele, embora o ministro não seja do setor, mas nomeou um técnico, um especialista, um doutor, um acadêmico, que é especializado nessa área de transição energética. Já vem trabalhando nessa área desde o ano de 2007. Aliás, para completar a notícia que você disse, além do Thiago Barral, que foi energética, também foram nomearia de energia elétrica Gentil Nogueira, ele que ocupava o cargo de superintendente de fiscalização dos serviços de geração na Jora Anel, e Pietro Mendes, que ficou com a Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Mendes é servidor de carreira da agência reguladora ANP e chegou a ocupar o cargo de secretário adjunto desta mesma secretaria no governo de Jair Bolsonaro. Alguma restrição, algum outro comentário que você queira fazer, Wilson? Exatamente o que eu estava especificamente sobre a questão do Thiago Barral, embora, e aí estou tentando entender esse início do governo, o ministro não seja vindo do setor, mas tem buscado trazer para dentro do Ministério de Minas e Energia técnicos, pessoas já experimentadas dentro do setor elétrico, do setor energético, no caso de petróleo também, né? Teve a nomeação do presidente da Eletrobras, o Jean Paul, da Eletrobras não, da Petrobras, o Jean Paul, que é do setor, vem do setor. Então, ou seja, o quadro do Ministério de Minas e Energia está sendo montado com pessoas experimentadas no setor. Isso é satisfatório. Você discute a política, mas não política partidária, no caso aí da discussão da sustentação de governo, mas não abandona a política técnica, a política do setor elétrico e aquilo que o setor elétrico precisa. Ô Wilson, o financiamento para a construção da usina hidrelétrica de Itaipu vai ser quitado no próximo dia 28 de fevereiro, quando será feito o último pagamento do empréstimo contraído pelo governo brasileiro na década de 1970. A usina vai pagar 107 milhões de dólares ao BNDES e 8 milhões de dólares à Eletrobras. A dívida do empreendimento representava quase 2/3 do custo anual da usina, ou 2 bilhões e 100 milhões de dólares de um orçamento de 3 bilhões e 300 bilhões de dólares. 3 bilhões e 300 milhões de dólares. A amortização do empréstimo já abriu espaço para a redução da tarifa paga pelo consumidor brasileiro, que passou de 22 dólares e 60 centavos por quilowatts para 18 dólares e 97 centavos no ano passado, e baixou novamente para 12 dólares e 67 centavos em janeiro deste ano. Wilson, pergunta que fica: valeu a pena construir Itaipu? Bem, Elias, valeu a pena construir Itaipu. Agora foi fruto de uma negociação entre o governo brasileiro e o governo do Paraguai. Esse tratado ele foi assinado no dia 30
de agosto de 1973 e ele tem validade por 50 anos. Ou seja, ele vence no dia 30 de agosto deste ano. Ele é suportado por 3 anexos, o anexo A, B e C, e o anexo C, ele é o anexo que trata sobre a distribuição da energia da hidrelétrica de Itaipu e os valores que vão ser definidos por essa energia da hidrelétrica de Itaipu. E esse tratado, esse anexo C, ele vence agora em abril. Então aquelas regras que estão lá previstas no anexo C, eles terão que ser debatidos entre os governos brasileiro e paraguaio até o vencimento do tratado, que é dia 30 de agosto. Ou seja, é um momento de transição, essa questão de Itaipu. Nós temos a energia de Itaipu, o Paraguai consome a energia necessária para utilizar no território paraguaio, e o excedente é vendido ao Brasil, e essa energia vendida ao Brasil, ela é dolarizada, ela tem o seu valor lá determinado pelo anexo C do Tratado de Itaipu como valorada em dólares. Esse termina agora, né, os prazos determinados pelo anexo C, o tratado termina em agosto, é esse novo governo que está assumindo, que vai ter que tratar, junto ao governo do Paraguai, novas bases de como vai ficar a energia gerada de Itaipu a partir do vencimento do contrato. É uma transição que nós estamos passando agora e é muito sério, muito grande a negociação, e eu vou acompanhar a negociação. Espero que a negociação seja boa para ambas as partes. Opa! A gente fica ouvindo você, Wilson, e a gente fica pensando aqui, refletindo, né? Pensando bem, né? Que absurdo foi a privatização do sistema Eletrobras, hein? Foi muito absurdo. Wilson, a ANEEL aprova a regulamentação do marco legal da geração distribuída de energia. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou em reunião da diretoria a regulamentação da Lei 14.300, que estabelece o marco legal para micro e mini geração distribuída de energia no Brasil. As regras aprovadas abrangem procedimentos e conceitos técnicos que afetam estes projetos de geração de energia, como cobranças pelo uso da rede de distribuição, prazos para que as distribuidoras façam obras de conexão dos sistemas, a apresentação de garantia de fiel cumprimento, entre outros quesitos. Como é que a gente pode analisar essa aprovação, hein, Wilson? Bom, Elias, foi assim um desfecho de um debate muito grande que vem no setor elétrico desde o ano de 2010, né, que é a questão da geração distribuída, que é a abertura do mercado, onde se abriu lá em 2010 a oportunidade das pessoas criarem pequenas centrais de geração de eletricidade e conectar na rede. As pessoas, nós não temos a nossa... nós voltamos aqui, é uma jocosidade que até hoje algumas pessoas ainda fazem com a ex-ministra Dilma, que nós não conseguimos arrumar ainda um meio de estocar vento. Então, nós não conseguimos estocar vento, nós não conseguimos estocar sol. Então, mas a nossa transição elétrica, ela está sendo feita para eólica e para solar. Então,
como não tem como a gente estocar essa energia, as grandes empresas, desde 2010, com a oportunidade de gerar sua própria energia e não tendo onde estocar a sua energia, utiliza a rede de distribuição da distribuidora local para estocar essa energia. As residências, as casas das pessoas, né, instalam placas solares para consumo próprio, porém as placas solares só geram energia durante o sol, durante a luz do sol. Então, durante o dia está gerando eletricidade e excedente a mais do que aquilo que consome, e à noite não está gerando energia, e à noite as pessoas vão precisar usar a eletricidade e precisa estar estocada em algum lugar. Essa estocagem é feita na linha de distribuição. E houve um incentivo para que as pessoas lançassem mão dessa questão da geração distribuída e da microgeração, e estocando a sua energia na linha de distribuição das distribuidora local. E isso gerou uma disputa entre as distribuidoras e o Ministério de Minas e Energia, porque a distribuidora, além de perder o cliente como consumidor, ainda tinha que prestar esse trabalho de estocagem da eletricidade desse cliente que ela perdeu. E aí a distribuidora passou a debater a necessidade de receber por estocar, por fazer para guardar essa energia. E esse debate vem se arrastando há vários anos, foi debatido na lei 14.000, essa que você citou aí, a lei que veio para regulamentar essa questão da geração distribuída, e essa lei foi aprovada e foi para debate para regulamentação na ANEEL. Foi discutido e decidido na reunião da ANEEL de terça-feira, que passou agora, mas ela já estava pautada na reunião anterior. E na reunião anterior houve 20 manifestações da sociedade durante a reunião pública da ANEEL. E outras 20 manifestações aconteceram nessa terça-feira agora, e a ANEEL acabou por quedar-se as distribuidoras, e os novos consumidores que optarem por instalarem painéis solares, ou algum empreendimento que instalar energia através de eólicas, vai pagar um valor para a distribuidora para utilizar. Então, vai pagar um valor de transmissão da eletricidade, para a eletricidade ficar transitando dentro da rede de distribuição, e vai pagar o aluguel por estocagem dessa energia também na rede de distribuição. Ou seja, os consumidores de antes de 6 de janeiro, que estava determinado em lei, eles continuam tendo direito a utilizar, pagando ainda, mesmo assim, ainda paga um valor pequeno, mas paga um valor de TUST e TUSD. Esse valor vai ser um valor total, acrescentando 25% a cada ano, a partir do ano de 2024, acrescentando 25% a cada ano, até chegar no 100% do valor do custo para estocar energia na rede de distribuição. É uma disputa que tinha. As distribuidoras de energia acabaram por convencer a ANEEL que a sua posição estava correta, e acabou sendo atendida na reivindicação das distribuidoras de energia elétrica. Infelizmente, para aqueles consumidores que optarem por gerar a própria eletricidade, ele vai pagar um valor a mais do que aqueles que optaram até o dia 6 de janeiro. É essa a regulamentação que a ANEEL fez
agora com essa questão da geração distribuída e microgeração de energia. Bem, passando para o ponto seguinte da pauta, o crescimento da capacidade de geração de energia elétrica renovável e as chuvas abundantes que vem permitindo a recuperação dos reservatórios das usinas hidrelétricas estão pressionando os preços de energia no mercado livre no Brasil, com quedas que superam 50% frente aos patamares negociados no ano passado, desafiando as elétricas que atuam na área de geração. Wilson, você acha que isso pode ser transferido para aquilo que paga o consumidor de tarifa? Bem, Elias, aí é o Deus Mercado, né? O Deus Mercado colocando as pessoas para pensar, porque esse pressionando que está colocado nessa matéria, nessa discussão, é pressionando para baixo. É como nós temos energia abundante em energias novas que foram construídas e os reservatórios eles voltaram a recuperar seus níveis. Então, aquilo que nós vivemos desde 2001, 2002, lá no racionamento, e vivemos aprofundado em 2013, 2014, com nova estiagem, que foi um aumento muito grande do valor da tarifa de energia por escassez de energia, e aí pressionava o valor da energia para cima, o preço líquido diário chegou a bater a 800, perto da casa dos R$1.000 o megawatt. Nesse meio tempo, nós tivemos uma discussão e houve uma limitação do valor máximo do PLD para não conter aquele pressionamento, aquela pressão do valor da energia para o alto, para cima, para aumentar. Agora nós vivemos, nesse momento, um sentido contrário. A pressão agora é para reduzir o valor da tarifa. Nós conversamos aqui em um dos programas e o governo anterior, ele tentou, através de um decreto do presidente da República, regular, limitar o valor mínimo de PLD através de um decreto, sem passar por um debate na ANEEL, sem passar por um debate no Ministério de Minas e Energia. O presidente editou um decreto limitando o valor mínimo de PLD. E esse decreto foi judicializado e ele foi anulado pela Justiça. Então, ou seja, a energia, se ela continuar tendo energia e os reservatórios continuarem a sua recuperação plena, como nós estamos acompanhando, a energia hidráulica para geração, ela custa R$30, R$40 o megawatt gerado, porque as nossas hidrelétricas são todas hidrelétricas antigas, hidrelétricas que já foram pagas. E aí eu volto a repetir uma frase que eu já disse algumas vezes aqui no nosso bate-papo: as hidrelétricas hoje, para gerar eletricidade, para levar a eletricidade para os consumidores, precisa apenas da graça de Deus, de mandar a chuva, e da mão de obra dos trabalhadores da hidrelétrica. É só isso. Então, esses valores faz com que o valor da energia fique bem baixo. E é essa pressão que está acontecendo agora, e há uma reação muito grande das empresas, do setor, principalmente as distribuidoras, porque elas assumiram contratos, né? E aí o próprio processo de privatização da Eletrobras causou um pouco dessa situação, acabou contratando energia de fontes que não têm condição de reduzir o preço e vai ter que cumprir esses preços. Então, a energia diária, o preço livre de energia, vai estar num valor menor do que aquele valor que a distribuidora estará pagando para suas fornecedoras para fornecer aos consumidores.
Então, é essa pressão que nós estamos acompanhando agora. É uma pressão contrária daquilo que nós vivemos de 2013, 2014 até o ano passado. E para encerrar, Wilson, nós precisamos repercutir a notícia da última terça-feira, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que provavelmente a Advocacia Geral da União vai entrar na justiça contra cláusulas do processo de capitalização da Eletrobras e que foi chamado por ele de leonino. Lula citou a trava para a reestatização da empresa, que exige o pagamento do triplo da maior cotação do papel alcançada em 2 anos para fazer uma oferta pelas ações ordinárias. O presidente está certo na sua revolta, Wilson? Sim, Elias, tá refletindo aquilo que nós debatemos aqui durante todo o nosso período de conversa, durante todos os lugares que debateram a questão da Eletrobras, o que o presidente condensou agora. A Eletrobras, eles optaram diferente as hidrelétricas, a CESP, né, que nós tínhamos aqui em São Paulo. O governo do estado de São Paulo dividiu a CESP em algumas empresas, criou, por exemplo, a Companhia de Geração de Energia Elétrica Tietê. E o governo pegou um bloco de 50% mais uma das ações e levou na Bolsa de Valores e vendeu aquele bloco de 50% mais uma ação para, no caso da Companhia de Geração de Energia Elétrica Tietê, para a AES norte-americana. E a AES comprou o volume de ações sendo o acionista majoritário, ou seja, a AES é o acionista majoritário, portanto, é o controlador, é o que indica a direção da empresa, indica a política da empresa, porque ela tem 50% mais uma ação. O método escolhido para fazer a privatização da Eletrobras não foi esse método de pegar 50% mais uma ação da Eletrobras e vender no mercado. O que foi feito foi vendida ações ilimitadas. Os grupos econômicos poderiam adquirir, no máximo, 10% das ações de controle. E isso gerou uma situação prevista na lei que aprovou a privatização da Eletrobras, que o governo federal mais o BNDES, as ações que o governo federal tem hoje mais de 40%, quase 50%, e o governo federal não tem direito de indicar sequer um dirigente para a Eletrobras. Pela legislação aprovada, aquelas pessoas que compraram as ações no balcão, naquele leilão, entre aspas, que nós tivemos da Eletrobras, só aquelas pessoas que podem ditar a política da Eletrobras. Então, o que certamente vai ser debatido, e parece que é isso que estão falando, é muito, muito, muito cedo para a gente ter uma avaliação que caminho vai tomar, mas o governo precisa fazer valer o seu papel de acionista majoritário da Eletrobras, porque o governo ainda é o acionista majoritário da Eletrobras. Porém, a lei que foi aprovada pelo Congresso e que aprovou a pulverização do capital, a capitalização da Eletrobras, fez com que criou essa situação do governo, embora tenha um volume de ações maior do que qualquer outro grupo econômico, o governo não tem poder de controle, de política dentro da Eletrobras. E é uma situação difícil, né? E essa cláusula que coloca o mesmo assunto anterior que nós já conversamos.
As hidrelétricas da Eletrobras são todas elas amortizadas. Então, a energia gerada pela Eletrobras é na casa dos R$30, R$40 o megawatt. Para agora o governo resolver comprar, vai ter que comprar essas energias a R$200 o megawatt, ou seja, valores muito superior do que vale a energia gerada pela Eletrobras. É um debate muito forte, certamente vai acabar sendo judicializado, não é uma questão que politicamente se resolve com facilidade, a não ser que tivesse um Congresso favorável, e o nosso Congresso não é favorável a retomar a estatização da Eletrobras, porque nós falamos muito aqui também, junto com a capitalização da Eletrobras, vieram os jabutis. E os jabutis foi citado também, me parece, pelo presidente, que colocar no pacote a perspectiva de você ter termoelétrica em locais que não tem gás. Termoelétrica movida a gás nas regiões norte e nordeste do país, em região que não existe ainda o fornecimento do gás. E essa energia está em debate, foi leiloada em leilão de energia, e está em debate, muitas delas dentro da ANEEL, porque as obras estão em atraso, porque precisa chegar o gás. Então, é um debate muito, muito grande. Eu não vejo que o Congresso vá ver com bons olhos. Nós precisamos não perder de vista que nós temos o PL 414 tramitando dentro do Congresso, né? E esse PL 414 é a desregulamentação total do setor elétrico. Então, esse é o debate que o Congresso quer fazer. É o inverso, é o contrário do debate que o presidente agora coloca para a sociedade. É um debate que vai demandar muita discussão com o parlamento e com a sociedade. E com essa análise nós estamos encerrando mais uma edição do nosso Panorama Energético e prometemos voltar na semana que vem com mais análises de Wilson Marques de Almeida. Até a próxima semana, hein, Wilson? Até a próxima semana, Elias. Até a próxima, companheiros e companheiras, aqui para falar sobre o sistema elétrico. Pelo jeito, o sistema elétrico vai ser assunto de pauta por um bom período agora. Com certeza. E aqui você sabe que sempre tem espaço para discussão, para o debate. E um abraço para você, todo mundo que acompanhou, ou no YouTube, ou no endereço do Facebook, ou também no Twitter. Voltamos semana que vem. Tchau!